Eu quero ler um livro um pouco atípico, né? Que poucas pessoas falam dele, que na verdade ele tem 25 versículos, né? E um só capítulo. Mas eu quero só ler 2 versículos deste livro. Na verdade não é um livro, né? É uma epístola. É uma carta, na verdade. Não vou nem falar que é uma epístola. É uma carta de Paulo endereçada a um homem chamado Filemão, né? Paulo escreveu a Filemão, que congregava, pelo menos nós sabemos que ele congregava. Alguns dizem que ele era pastor e que o seu filho era o Arquipo, mas assim, só suposições. Mas sabemos que ele residia na cidade de Colossos e congregava nessa igreja que se encontrava na casa desse irmão chamado Arquipo, né? E Paulo então escreve uma carta, na verdade endereça uma carta para ele, com um pedido muito peculiar e pessoal, para que Filemão possa ir então atender o pedido de Paulo através dessa carta que foi endereçada a este homem chamado Filemão. Eu vou ler somente o versículo 10 e o versículo 11. Está escrito assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu tornarei a enviar-te. Então, só para que você entenda aqui, eu vou dar uma introdução para que você entenda o que Paulo está querendo dizer aqui, mas eu quero já pôr o tema dessa mensagem hoje. Eu quero falar sobre de inútil a útil, né? Porque baseado no texto diz aqui, ó, Onésimo, né, foi inútil para você. Filemão, Onésimo foi um inútil para você, mas agora ele lhe é muito útil, tanto a você quanto a mim, não é? Ou seja, ele é de extremo valor agora. Então eu quero falar exatamente sobre isso, de inútil a útil, a muito útil, não é? E só para que você entenda de forma introdutória, esse rapaz aqui, chamado Onésimo, ele era escravo, né? Escravo desse homem chamado Filemão. Tudo indica que Paulo, quando ele esteve em Éfeso durante 3 anos, Paulo nunca esteve corporalmente, fisicamente em Colossenses, né? Ele escreveu cartas, uma epístola a Colossos, e escreveu essa carta a Filemão, e tudo indica que as 2 cartas foram escritas no mesmo lugar de uma prisão em Roma. Mas alguns fazem aí uma conjectura que Filemão de alguma maneira foi gerado, a carta dava a entender que Filemão foi gerado e salvo através da pregação de Paulo. E alguns então dizem que o tempo que Paulo passou em Éfeso, Filemão esteve por lá e foi salvo, alcançado ele, a casa dele, toda a família, pelo Evangelho, porque Paulo dá a entender que Filemão é devedor a ele também, né? Filemão é um camarada que devia favores a Paulo, e não era qualquer um. Paulo endereça uma carta pessoal, dizendo: olha, Filemão, eu espero que você voluntariamente, embora eu poderia mandar você fazer isso, mas eu vou lhe pedir para que você se mova em amor pela causa que eu estou aqui intercedendo, não é? E você vai ver então que Filemão é este homem que foi alcançado por Paulo, e agora ele é um servo de Deus que congrega na igreja de Colossos, que está na casa aqui de Arquipo, né? Cada nome bonito, né? Arquipo, Onésimo. Se você quiser pôr o nome do seu filho aí, ó, tá a dica para você, né? Mas olha aqui, então ele está lá. E o que acontece, irmãos? Nós não cremos na força do destino, nós cremos nos propósitos de Deus. Paulo está preso em Roma, e de alguma forma Onésimo
vai ter com Paulo lá nessa prisão, né? Preso, Onésimo não está, porque ele vai ser enviado de volta para a casa de Filemão. Mas de alguma maneira, eu não sei se ele conhecia Paulo por ouvir falar de Filemão, na casa de Filemão. De alguma maneira, Onésimo se aproxima de Paulo nas prisões de Paulo, e lá a vida dele é completamente transformada, porque a Bíblia nos diz aqui que Onésimo, ele tinha fugido da casa de Filemão, e tudo também indica que quando ele fugiu da casa de Filemão, ou ele roubou alguma coisa de valor na casa de Filemão, ou ele quebrou alguma coisa, ele deu um grande prejuízo, que quando Paulo está mandando ele de volta, ele fala tudo que ele está te devendo, não é? Embora existem muitas interpretações para isso. Alguns dizem que o escravo, o tempo que ele ficou fora e ficou sobre a tutela de outra pessoa, tinha que pagar os dias, não é? Então alguns dizem, ou Paulo está falando, vou pagar os dias que ele esteve ausente, porque você teve um prejuízo do serviço dele, ou ele realmente roubou alguma coisa lá, porque a Bíblia fala que ele era um inútil, né? E o inútil só dá prejuízo mesmo. E ele deu um grande prejuízo aqui para Filemão, e Paulo vai falar que, olha, quando ele for aí, você vê o que ele deve, põe na minha conta que eu vou pagar, não vai ficar um centavo da dívida dele, eu vou assumir o prejuízo que ele deu, não é? Agora, o que eu acho mais extraordinário, irmãos, é que esse Onésimo, sendo ele inútil, e é interessante que Paulo fala assim, ó, ô Filemão, ele te foi inútil, mas agora a mim e a ti é muito útil, de inútil a útil. Onésimo, irmão, recebeu uma transformação extraordinária na vida dele, e eu acho tão extraordinária essa transformação, que agora Paulo escreve essa carta, e Onésimo não é levado de volta porque a polícia de Roma prende ele, os guardas de Roma prendem ele, e leva ele de volta para Filemão como propriedade de Filemão. Não, o próprio Onésimo pega essa carta e volta com seus pés da casa de onde ele tinha saído, e volta lá, e vai lá servir a Filemão. Ele volta para o seu Senhor, e o próprio Paulo diz, agora você não vai mais receber ele como escravo, você vai receber ele como um irmão muito amado, aleluia, porque agora esse camarada se tornou um camarada de valor, e Paulo diz assim, eu estou mandando ele com o meu coração partido, porque ele tem sido de uma utilidade tremenda nas minhas prisões, ele tem me servido, ele tem sido um exemplo para os demais, ele tem sido uma pessoa que vai me fazer falta, mas como nós somos da justiça verdadeira, eu tenho que agir pelo certo. Eu vou lhe enviar ele de volta, mas agora ele é um homem transformado, ele está diferente, ele não é mais aquele escravo rebelde, que não te obedecia, que te dava prejuízo, que só te dava tristeza, ele não é mais aquele homem, aleluia, inútil, agora ele é um homem de valor, aleluia, agora ele é um homem que vai fazer a diferença na vida tua, na vida daqueles que estão ao redor, agora ele vai dar muitos frutos aí na sua casa, Filemão, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, vamos lá. Como se tornar de um inútil a muito útil? Não é? E essa palavra é forte, inútil. E olha que coisa interessante. Hoje de manhã, nós fizemos igual nós fizemos aqui hoje. Eu abri um pouco a porta da igreja para poder ventilar, né? Porque fica muito quente com as portas fechadas. E um rapaz, ele sentou lá na porta da igreja num papelão. Como que ele chamava, pastor Fábio? Pedro, é verdade. Pedro, o nome dele. Um rapaz, pelo que ele disse, ele está algumas noites sem dormir, não tinha nem força no corpo, né? Totalmente drogado, totalmente. Eu calculo que, não sei, a droga envelhece muito, mas é um rapaz novo, beirando seus 40 e poucos anos, né? Ou nem isso, é que a droga é aos 25 a 30 anos, o pastor Fábio está falando. Meu Deus! E eu vi a vida daquele rapaz, e ele falou, olha, eu quando era mais jovem eu era da igreja, a minha mãe sempre foi uma serva de Deus, eu me afastei, minha mãe era pregadora,
eu caí para o mundo, hoje eu preciso do perdão da minha mãe. Olha, parece aqui o Onésimo, né? Eu causei muita tristeza para minha família, e eu creio que hoje Deus começou a me restaurar, que ele ficou ouvindo a pregação com a porta aberta, depois o pastor Fábio orou por ele lá. Mas o que eu quero falar, meu irmão? Uma vida tão preciosa sendo desperdiçada. Quantas pessoas tão preciosas estão desperdiçando as suas vidas nas drogas, não é? Quantos jovens, quantos pais de famílias, quantas pessoas que tinham tudo para viver uma vida excepcional, extraordinária, serem pessoas que poderiam fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sociedade, trazer alegrias para os seus pais, e hoje estão acabando com a sua vida nas drogas. Quantas pessoas podiam correr para o lado do bem e poder salvar, ajudar vidas, não é? Até me faz lembrar um filme que foi fato, que para mim é um dos melhores filmes que foram produzidos nesses últimos tempos, que se chama Até o Último Homem. E ele disse assim: muitos estarão matando na guerra, mas eu estarei salvando. Aleluia. Eu não quero pegar uma arma, eu não vou matar, mas eu vou salvar. E você conhece esse filme, que é um milagre, que ele fala: já vai ter morte demais, já vai ter sangue demais, já vai ter gente matando demais, eu vou me dedicar a salvar, enquanto os outros estão se dedicando a matar, né? E quantos estão se dedicando a matar, a destruir a vida de outros seres humanos, e podiam estar dando a vida para seres humanos? Quantas pessoas poderiam ter uma família estruturada, estão destruindo a sua vida na prostituição, se afundando na pornografia, se afundando no adultério, se afundando na infidelidade, e o roubo fica cada vez maior, porque a pessoa tem uma noite de prazer e uma vida de tristeza, de agonia. Na verdade nem uma noite, é um minuto talvez, da química corporal. Depois o roubo que fica nessa alma é uma vida de tristeza. Quantas pessoas estão vivendo uma vida realmente inútil, uma vida sem valor, uma vida que tem muito valor, mas vivendo sem valor, jogando na lata do lixo a sua vida, enquanto outros nesse exato momento, numa UTI, dariam tudo para ter aquela vida. Nesse exato momento, muitos dariam tudo que têm, nesse exato momento, para poder estar livre, respirando como eles estão, e ao mesmo tempo eles estão jogando fora a sua vida, como nós vimos hoje, uma vida desperdiçada, jogada num latão de lixo. Quem poderia ser Pedro nas mãos de Deus? Só Deus sabe, aquele garoto. E tomara que a partir de hoje ele se torne uma pessoa transformada. Mas eu tenho visto, meu irmão, a vida humana desvalorizada, sabe? As pessoas hoje, infelizmente, não valem nada para os outros, sabe? As pessoas vivem uma vida de inutilidade, como esse homem. Eu não sei qual é a história de Onésimo. Não é uma história boa, porque ele ou nasceu escravo ou ficou escravo por uma circunstância, mas depois, uma vez escravo, para sempre escravo. Mas uma coisa eu sei, que ele era rebelde, ele era infeliz, ele fugiu daquela situação. Ele era um inútil, porque Paulo não ia chamar ele de inútil se ele não o fosse. Era uma pessoa que só causava desgosto para as pessoas que estavam ao seu redor. E eu vejo algo extraordinário nesse texto. Um homem que não tinha valor nenhum, que não tinha utilidade nenhuma, que ninguém olhava para ele com olhos paternos. Aleluia. Ele sofre uma transformação pelo Evangelho do nosso Senhor, e ele se torna alguém muito útil, ao ponto do apóstolo Paulo falar: eu pago a dívida dele.
Porque agora ele é um homem de valor, agora ele é um homem que dá fruto, agora ele é uma luz no meio das trevas, agora ele não é mais simplesmente um escravo, ele é um irmão gerado nas minhas cadeias, aleluia, e agora ele vai viver uma vida completamente transformada. A primeira coisa que eu quero falar para você, em Cristo Jesus sempre há uma abertura para uma mudança extraordinária na vida de quem quer que o seja, do pior pecador deste planeta, aleluia. Se ele se encontrar com Jesus, sempre há uma possibilidade de uma mudança extraordinária. E o que me deixa encantado, o que me deixa cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus e pelo Evangelho, é que a Bíblia não é um livro somente das elites, aleluia. A Bíblia também não é um livro somente daqueles que estão lá embaixo, porque a Bíblia vai falar desde reis, faraós e imperadores até o mais simples escravo, que era um inútil para o homem, e agora ele tem um encontro com o Senhor, e ele entra na Bíblia. A Bíblia vai falar de poderosos e grandes, dos ricos e poderosos, mas vai falar dos pequenos e insignificantes aos olhos desse rico poderoso, dizendo que para Deus cada ser humano, aleluia, tem valor, não importa se ele é milionário e não importa se ele é pobre. Como diz o Provérbios de Salomão, o rico e o pobre se encontraram e foi Deus quem os fez, aleluia. Então, meu irmão, porque a palavra de Deus vai abrir, aleluia, o leque para convidar todos, os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, não importa se do primeiro ou segundo ou terceiro mundo intitulado pelas organizações mundiais, não importa se da alta, média ou baixa sociedade, a Bíblia vai chamar o homem ao arrependimento, vai chamar o homem à transformação, desde a prostituta, aleluia, até a artista famosa, Jesus a chama, e aleluia, chama para transformar, porque o Evangelho de Jesus é transformar os inúteis em pessoas úteis. Isso que faz eu querer servir esse Jesus. Porque a Bíblia é extraordinária. Quando você a lê, Deus não deixa ninguém de fora. Jesus alcança Zaqueu, um cara rico, e no mesmo texto ele atende um mendigo cego. No mesmo texto. Ele é extraordinário. Por quê? Por que eu vejo isso? Porque embora o homem pode ter uma classe social diferente, mas a necessidade é a mesma. Porque a maior necessidade do homem está contida dentro da sua alma, que está vazia. E o homem procura um significado para esta alma que está vazia dentro de si, aleluia, e uma necessidade, aleluia, de se preencher com um significado maior na vida. Está dentro do homem. Então não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você tem pouco dinheiro, todos nós precisamos só de uma coisa: de se encontrar em Deus, de encontrar a salvação. O que Onésimo precisava não era deixar de ser escravo, aleluia. O que Onésimo precisava era encontrar Jesus Cristo como Senhor da vida dele. E quando alguém encontra Jesus, o crack fica para trás, a maconha fica para trás, os vícios de bebida ficam para trás, aleluia. A vaidade fica para trás, o orgulho fica para trás, a velha criatura morre e a nova criatura nasce, aleluia, pelo poder do Evangelho, aleluia. O Evangelho é transformador, e isso me faz querer servir esse Deus, isso me faz querer ser útil. E esse homem chamado Onésimo, ele passa por uma transformação, porque Paulo, olha que coisa, meu irmão, Paulo fala assim: eu gerei esse camarada nas minhas prisões. Por quê? Olha que coisa tremenda, pastor Paulo. Por que Onésimo volta para ser preso de novo? Porque Paulo também estava preso. E o que Paulo ensinou para Onésimo? Eu estou preso, mas estou livre. E você está livre, mas está preso. Tem muita gente que está presa, mas está livre. E tem muita gente que se acha livre, mas está presa.
E o que Paulo vai ensinar para Onésimo? É o seguinte: você está vendo eu preso aqui? Daqui a pouco minha cabeça vai rolar, eu vou morrer. Só que eu não sou uma pessoa presa, eu não estou aqui preso em Roma não. Aleluia, estou liberto em Cristo Jesus, Onésimo. O que você precisa é se libertar, aleluia, e você vai ser livre. Volta para a prisão física, mas nunca mais tu serás um preso da alma e do espírito. Por isso que ele gera ele. Por isso que Onésimo olha para Paulo e fala: meu Deus, o homem está preso, mas é feliz. O homem está preso, mas canta. O homem está preso, mas ora. O homem está preso, mas evangeliza. O homem está preso, mas faz boa obra. O homem está preso e está me gerando. Aleluia. Porque quem é útil, não importa onde está, ele vai gerar alguma coisa boa. E o que Deus está falando através de Paulo para Onésimo é o seguinte: não importa, você pode ser um escravo lá na casa de Filemão, mas lá tu vai gerar vida, lá tu vai salvar famílias, lá você vai ser, aleluia, alguém livre, porque Cristo te libertou. Então nunca é tarde para você mudar, porque o Evangelho é mudança, e não mudança de religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. Eu era da Universal, agora eu sou pentecostal. Eu era batista, agora eu sou presbiteriano. Nada disso importa. Eu era um pecador, pobre e miserável, que estava caminhando para o inferno, e agora eu fui salvo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, independentemente de uma placa denominacional. Segunda coisa, porque esse homem volta transformado e ele se torna muito útil? É porque, irmãos, essa é a questão. As pessoas não conseguem enxergar o valor que elas têm. As pessoas não conseguem enxergar quão valiosa é a vida delas. Infelizmente esse ditado é verdadeiro: nós só valorizamos depois que perdemos, não é? Depois que perdemos, falamos: meu Deus, se eu soubesse. É a frase que eu mais tenho ouvido agora. Se eu soubesse que eu só teria mais um dia, 3 dias com a pessoa que eu amo, eu teria aproveitado mais. Porque nós, irmãos, em detrimento a todo padrão que esse mundo, que não é o reino de Deus, esse mundo coloca para cada um de nós, nós acabamos se desvalorizando e perdendo o próprio valor que nós temos. As pessoas não têm se dado o devido valor. As pessoas, como eu disse, têm jogado a sua vida no latão do lixo. Por quê? Porque nessa sociedade que nós vivemos, que não é o reino de Deus, colocaram para as mulheres um padrão de beleza ideal. Para a mulher, ela ser bela, ela tem que ter todas as curvas que aquela artista tem, né? E tem que ter um padrão magérrima, tem que ter um padrão com o cabelo assim, e assim por diante. Cada pessoa tem uma genética, cada pessoa tem uma condição. Não estou criticando aquela que é bela, que ela desfrute da sua beleza, mas isso não é padrão para a vida, isso não é padrão para ser feliz, não é? Aí o que acontece? Cria um pseudo-trauma em todas as outras mulheres que são diferentes e nunca vão chegar perto daquelas, porque são mães de família, já tiveram 4, 5 filhos, não tem a condição financeira que aquela mulher tem, não tem nem a genética que ela tem, e elas começam a viver em função do corpo e não da alma e do espírito, e começam a se desvalorizar e se menosprezar diante de pessoas, porque elas têm qualidades diferentes. Onésimo tinha que entender o valor que ele tinha, e uma coisa que o Evangelho faz é mostrar o valor que você tem, o valor, quão precioso você é aos olhos de Deus, aleluia, quão você, aleluia, é preciosa e precioso. Você não precisa ser igual a ninguém para ser feliz, você não precisa ter nada do que os outros têm para ser feliz, você não precisa se basear no padrão ou na moda, aleluia, na última moda que lançaram na televisão. Você precisa se enxergar sobre o espelho da graça, e você vai ver que você é uma alma preciosa e única aos olhos de Deus. Enquanto você não se der o devido valor, ninguém vai te dar o valor que você tem. Sabe, tem pessoas que falam assim: ninguém me valoriza. Ninguém vai te valorizar até você dar o devido valor.
Entendeu? Sabia? Ninguém valoriza aquilo que você não dá valor. É igual você pega um carrinho velho, começa a arrumar ele, dá valor para ele, põe uma rodinha e tudo, daqui a pouco todo mundo está olhando, nossa, é antiguinho, mas tá top, tá legal, quer vender? Agora se deixar jogado lá, ninguém dá valor. Porque quando você dá valor, alguém dá valor, não é verdade? Não é? Então você tem que aprender a valorizar a sua vida, se dê o devido valor. Sabe quantas moças aí estão mudando de parceiro cada madrugada? Se dê o devido valor. Se dê o devido valor. Você não quer uma família, você não quer ter uma história, se dê o devido valor. Você não é qualquer uma para qualquer um pegar e fazer o que quiser. Sabe quantos rapazes aí não se dão o devido valor, não se dão o devido respeito? E com Paulo, Onésimo vai aprender que ele tem valor. Ele tem valor aos olhos de Deus. Ele é uma pessoa valorosa. E nós tínhamos aquele hino que para mim é um dos hinos que nós não podemos deixar de cantar, mas nós deixamos. Quero que valorize o que você tem, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Chega de ficar nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. Aleluia, mas você tem um valor, porque o Espírito Santo se move em você. E aí que eu estou dizendo, se alguém muito milionário e rico se render a Cristo, o Espírito Santo vai entrar nele. E se você pode ser uma pessoa que seja humilde, mas se você se render a Cristo, mesmo o Espírito Santo vai morar em você. É o que Paulo está ensinando para Onésimo. Jesus salvou Filemão, que é o teu dono, mas salvou você também, e ele é pai dos dois. Aleluia! Sabe por que você tem que se valorizar? Na lei, o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Como você vai amar o próximo, você não ama nem a si mesmo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que não conseguem amar o próximo não se amam, porque elas têm ódio delas mesmas e querem descontar esse ódio de todo mundo. Quanto mais a pessoa se ama e sabe o valor que ela tem, ela vai valorizar o próximo. Se eu tenho o meu devido valor, eu vou entender na ética o valor que outra pessoa tem. Porque eu vou entender que se eu sou valoroso, ele também é valoroso. Agora, quando eu não me dou o devido valor, eu acho que todo mundo está no mesmo padrão. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa que é a questão. É por isso que Jesus mudou esse mandamento, né? Depois ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acabou, para de se amar a si mesmo, porque agora se você pegar o padrão de amor que eu tenho, você vai dar a vida pelo teu irmão. Pronto, já era. Então se dê um valor, se enxergue como uma pessoa valorosa. Paulo gerou Onésimo, dizendo: Onésimo, você não é simplesmente um escravo, você é uma alma. Jesus morreu por você. Você é único, você tem uma história, você pode fazer a diferença, você pode viver uma transformação, você pode ser muito útil, rapaz. Aleluia, pare de se fazer de patinho feio, achando que você é o único escravo dos mais de 500 mil escravos que existiam no Império Romano. Meu irmão, Onésimo, se dê o devido valor, e quando você se enxergar, dar o valor que você tem, outras pessoas começarão a dar valor para você, não é? E os homens sabem disso, né? Nós, quando era jovens, a menina talvez era não tão bonita, mas se ela era difícil, ela era mais cobiçada. Sim ou não? Sim. Ela era até esquisitinha perto das outras bonitinhas, mas se as bonitinhas era fácil, aí eu vou te falar da minha época, os homens falavam: rolou a banca, agora pega você que eu já peguei. E ninguém queria ficar com ela fixo de verdade. Agora a menina podia ser até mais esquisitinha, mas se era uma menina que se dava valor, tinha 10 caras atrás dela, e ela que escolhia. Então, porque ela se dava um valor. Então você que é jovem, se dê um valor, se dê um valor. Onésimo, ele vai se tornar muito útil, porque agora ele sabe que ele tem um valor inestimável. Terceiro lugar, saiba de uma coisa: você tem um potencial para fazer coisas extraordinárias. Aleluia!
Cada ser humano carrega dentro de si um potencial poderoso para transformar histórias, vidas, para transformar, sabe, nós temos, Deus nos criou com capacidade, você tem capacidade para fazer coisas extraordinárias. E o que o Evangelho faz? Ele desperta esse potencial, não para o mal, mas para o bem, porque você pode fazer, você pode usar a sua inteligência, pode usar a sua força, pode usar a sua intelectualidade, pode usar a sua vida para fazer coisas ruins, mas da mesma maneira, assim como uma gangorra, você pode mudar isso, como Deus fez em Onésimo, e falou: agora eu vou viver para fazer o que é melhor, eu vou dar o melhor de mim, eu vou fazer algo extraordinário, eu sei que eu posso fazer, aleluia. Você tem potencial. A palavra potencial é aquilo que está inserido já dentro de você. Quando Deus aparece para Gideão, Deus não fala: eu vou te dar força, vai na tua força, está dentro de você, rapaz. Você é valoroso, Gideão, mas eu sou o menor, a minha família é o menor, o que seria de nós? Por que aconteceu tudo isso? Aconteceu tudo isso para que você se levante como líder e transforme essa situação, aleluia, e seja um homem de valor. Entendeu? Você tem potencial, veja o potencial do bem que você pode fazer. Pare de usar o seu potencial para o mal. Da mesma forma que você pode fazer coisas terríveis com o seu potencial, você pode fazer coisas extraordinárias para Deus. Escolha fazer o melhor. É isso que Onésimo aprende. Eu não vou ser mais um inútil, eu não vou jogar mais minha vida no ralo, eu não vou ser alguém que dá desgosto para minha mãe, para o meu pai, eu não vou ser alguém que seja um rebelde fugitivo, eu não vou morrer taxado assim não, eu vou me levantar, e eu vou fazer diferente agora, eu vou voltar para a casa de Filemão, e vou fazer tudo que o Evangelho me ensinou, eu vou amar, eu vou trabalhar, eu vou mostrar para ele que eu sou outra pessoa, porque eu posso ser diferente, você pode ser diferente. Vamos lá. Quarto lugar, o que faz de um inútil a muito útil? É que, aqui está a chave. Onésimo encontrou o pai que ele nunca teve. Sabe o que é mais difícil hoje? É encontrar pessoas que acreditam em nós. Com certeza ninguém dava crédito para esse camarada. Ninguém dava valor para ele. Ele era um rebelde, ele era um cara que só dava trabalho, tinha uma dívida com Filemão, ninguém queria assumir a bomba, irmão. Paulo falou: eu assumo ele, assumo a dívida, e eu vou gerar ele agora. Por que Paulo faz isso, irmão? Você sabia que um dia ninguém acreditava em Paulo também, Will? Porque ele tinha uma fama terrível de Saulo, perseguidor da igreja. Ninguém acreditava nele, mas um dia Paulo achou um Barnabé que falou: vem para cá, Saulo, vem para cá, Paulo, fica do meu lado que eu vou te apresentar os apóstolos, fica do meu lado que eu vou abrir as portas para você, fica do meu lado que você vai ser um homem de Deus comigo, eu acredito em você. Todo mundo acha que você é um traidor, que vai trair a igreja, mas eu acredito em você, Paulo. E Onésimo encontrou um pai, que agora Paulo vai falar: esse é meu filho gerado nas minhas prisões, tirou aquele espírito de orfandade, porque alguém acreditou nele, alguém viu um valor, alguém viu debaixo daquela casca de defeito, debaixo daquela casca de rebeldia, debaixo daquela casca daquele escravo traumatizado, debaixo daquela casca daquele homem rude e bravo, existia uma alma sedenta por amor, por perdão, por resgate, por transformação. Aleluia. Sabe, nós temos que aprender a acreditar nos outros. Irmão, querer investir em Neymar é fácil. Quero ver quem investir em Neymar quando ninguém via ele, que descobriu o talento, que viu o potencial, falou: esse menino leva jeito, vou investir nele.
Irmãos, eu não preciso nem falar que o Mestre Jesus é o expert nessa história. Alguém olha um cobrador de imposto chamado Mateus e fala bandido, ladrão. E olha que a nossa política não está longe não, eu não consigo ver um lá também. Só Deus mesmo para ver alguém lá. Mas acho que para se resgatar tem que deixar a banca igual Mateus, senão continua corrupto. Mas só sei que ele está lá na corrupção. Cobrador de imposto era a pior estirpe de pessoas que existia naquela época. E Jesus vai até aquela banca e fala: Mateus, larga a banca que você vai ser um apóstolo. Ele vê num pescador um apóstolo. Ele vê num perseguidor, Saulo, um Paulo que vai transformar multidões. Ele vê numa Maria Madalena uma apóstola futuramente, que vai pregar o evangelho a muitos lugares. Aleluia. Ele vê numa mulher curvada dentro de uma sinagoga uma oportunidade para levantar ela e glorificar o nome do Senhor. Ele consegue enxergar o valor que está oculto dentro das pessoas. Paulo, ele consegue enxergar além da casca, e ele olha aquela árvore frutífera, útil, muito útil que está. Ele não olha o inútil do Onésimo, ele olha o útil que está dentro do inútil. Ou melhor, é o útil que está dentro do inútil, é verdadeiro. A casca tornava Onésimo inútil, mas dentro dele havia um homem útil. E Paulo conseguiu cavocar, e é por isso que ele fala: eu gerei, eu tive que trabalhar esse camarada, eu fui despertando o melhor dele, eu fui acreditando nele, fui tendo paciência e perdoando. Não é fácil discipular, irmão. Você querer fazer discípulo que dá só acerto, esquece. Fui perdoando um erro, ajustando ele aqui, mentoreando, né? Os que os coaching falam aí. Paulo já era o melhor coach da história. Mentoreou lá o Onésimo. Ele encontrou um pai. E por último lugar, ele volta com a carta na mão. Volta lá para ser escravo de novo. É isso que o evangelho faz, irmão. E volta para ser útil. Ele aproveita essa oportunidade para fazer o que ele nunca fez, para viver do jeito que ele nunca viveu, e para ser quem ele nunca foi. Eu não sei quantos anos passaram da sua vida, eu não sei qual é a tua história, até onde ela foi escrita, mas eu sei que você pode voltar e fazer tudo diferente, voltar e ser muito útil. Eu queria estar lá nesse dia, pastor Fábio, quando esse homem voltou, né, Filemão, talvez com a cara brava, falou: o que você está fazendo aqui, Onésimo? Agora você vai ser castigado. Você sabia que Filemão tinha o direito de matar ele? Tinha o direito, por lei. Mas ele vai com a carta, fala: olha, ô Filemão, antes de você me castigar, lê a carta aqui. Quem mandou a carta? Paulo. Paulo? O meu pai na fé? Paulo. Lê. Eu só vim porque Paulo mandou, e agora eu quero ficar aqui, me perdoa. Olha aí, Onésimo chega a pedir o perdão, e agora Filemão tem que perdoar. Esse é o evangelho. Você erra e pede perdão, e quem foi ofendido tem que perdoar. Esse é o evangelho. Do um lado Filemão perdoando, do outro lado Onésimo pedindo perdão. Sabe, esses dias um professor de teologia meu falou um negócio da Bíblia que eu fiquei assustado, né? Ele disse que confissão de pecado nunca foi para Deus. Você não vai achar na Bíblia. É sempre contra o próximo que você magoou. Não adianta você pedir perdão para Deus. Você tem que pedir perdão para quem você machucou. É fácil, né? Eu vou lá, arrebento com a pessoa, destruo a moral da pessoa, calunio a pessoa, prejudico a pessoa, faço tudo de errado com a pessoa e vou lá, ajoelho e peço perdão para Deus. Deus me perdoa porque eu feri um irmão. Aonde está isso na Bíblia? Se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai até ele e depois volta que Deus vai te receber. Não é para Deus não. É duro o evangelho, irmão. Pouca gente está vivendo ele, porque é muito fácil falar mal pelas costas de alguém e pedir perdão pela frente. É muito difícil. É difícil, mas é isso que a Bíblia ensina. A confissão de pecado é por quem você pecou, por quem você errou. É muito fácil. Então eu vou lá, roubo, né? Aí dou o dízimo do roubo. É isso que a Bíblia ensina?
Dou de oferta para a igreja? Não. Você roubou? Vai lá para o patrão, pede perdão, devolve dinheiro e fala: eu roubei. E se o senhor quiser me levar para a delegacia, vamos. É duro, né? Não, apóstolo. Deus sabe que tu é um bandido. Não precisa ser perdoado pela pessoa que você roubou. Aí fica difícil viver o evangelho. Então imagine um homem que podia deixar de ser escravo o resto da vida e voltar lá e falar: agora prende aí, faz o que você quiser. Esse é o evangelho. O que Zaqueu falou? Se eu pequei contra alguém, roubei, eu pago 4 vezes mais. Sabe? Paulo, em Atos capítulo 16, foi castigado pelo aqueles carcereiros. Depois lê o texto quando ele se converteu. Ele foi lá e passou o remédio das feridas de Paulo. Porque quem nós machucamos, nós temos que passar a ferida. Essa é a verdadeira transformação do evangelho. Fora isso, é conversinha fiada. Entendeu? Eu vejo ele chegando naquela casa, falando: me perdoa. Só que aí, também do outro lado, Filemão tem que perdoar, porque Paulo fala assim: ó, Onésimo está te devendo, mas você está devendo para mim, Filemão, cuidado. Cada um deve por outro aqui. Se você não perdoar a dívida de Onésimo, não receber ele, vai ficar com dívida comigo. Então é assim, um perdoa o outro, um ajuda o outro, um ama o outro, um aconselha o outro, um acredita no outro, um levanta o outro. E assim juntos nós vamos servindo a Deus em unidade do Espírito. Esse é o evangelho transformador. Então eu quero orar com você de inútil a muito útil. E a Bíblia acaba com ele chegando lá. A Bíblia não vai contar a história. Alguns dizem que depois lá na frente Onésimo se tornou bispo da igreja de Colossos. Alguns dizem. É uma conjectura. Mas tomara que seja verdade, que o inútil se tornou tão útil que se tornou o principal líder da igreja. Então, hoje nós vamos orar para que você seja útil, muito útil. Na verdade eu estou seguindo a linha da mensagem de manhã, né? Que você seja muito útil, seja com a linha, ou com o tecido, ou com a costura, mas que você seja muito útil, ou seja um escravo útil, ou uma costureira útil, mas que deixe um legado que glorifique o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante do seu evangelho, da sua palavra. Ah Deus, nós precisamos ser útil. Quantas vezes nós jogamos a nossa vida no latão do lixo? Quanta pessoa, Pai, com potencial para fazer história, com potencial para o bem, com potencial para fazer coisas extraordinárias, estão presas, ó Pai, em cadeias que não são cadeias físicas, são cadeias emocionais, cadeias espirituais, cadeias sentimentais, cadeias traumáticas, que prendem essa pessoa, Pai, na cadeia do espírito, e essa pessoa está livre, mas é presa ao pecado, presa aos vícios, presa a tanta coisa que arrasta essa pessoa para o mal. Mas, ó meu Deus, o teu evangelho, Jesus Cristo é o Deus da oportunidade, e o Senhor é o Deus que transforma o homem, transforma o caráter, transforma a história, transforma a vida, transforma o homem da água para o vinho. Senhor, eu creio nisso, porque esse é o poder do evangelho, de transformar o inútil em muito útil. Por isso, Senhor, meu Deus amado, eu quero orar por cada casa, família, lar, cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, meu Deus, ó Pai, aqui através dessa conexão, ou vai ouvir depois pelo YouTube. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe, alcance, toque cada família, quebre as cadeias, transforme cada vida. Nós queremos ser útil, a nossa vida esteja pronta a servir o nosso próximo, e possamos deixar uma marca de vida, Pai, por onde passamos. Não importa onde estamos, ó Pai, ou debaixo de uma escravidão, ou servindo na costura, ou no palácio, ou Senhor, ó Pai, ou no calabouço, que possamos te servir da melhor maneira, e assim o teu nome seja glorificado. Oh Senhor, o teu nome seja exaltado, e o teu nome seja engrandecido. Pai, eu abençoo cada vida, cada casa, cada família. Tende misericórdia do Brasil, Senhor.
Pai, eu quero fazer uma oração especial pela vida do Carlinhos, irmão do pastor Maurício Talão, que se encontra entubado agora. Meu Deus, tem de misericórdia, tira ele desse tubo, Pai. Eu sei que é só um milagre, Senhor. Nós pedimos, deixa o Carlinhos aqui. Todas as pessoas que estão padecendo desse vírus, o Senhor repreenda essa maldição, esse vírus, ó Pai. O Senhor restaure a imunidade de cada pessoa, dando genes. Ó Pai, todo mundo fala em anticorpo, e o Senhor pode dar um anticorpo, Pai, para essa pessoa, para que o organismo reaja, bloqueando o agente do mal, trazendo saúde e vida em abundância. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro e pela graça divina. Traz saúde, cura as famílias, cura os lares, tira as pessoas, ó Pai amado, desse leito de enfermidade, repreende esse vírus maldito e traz vida para cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.